Fala pessoal, então vamos lá continuar aqui nossas aulas. Nós vamos falar então agora um pouco de polígonos, área e volume. Então vamos abordar esses três conteúdos nas próximas aulas. Eu vou fazer aqui vou dividir em algumas partes esse conteúdo para facilitar o estudo de vocês também e deixar as aulas mais curtas, tá bom? Então vamos começar falando hoje aqui na nossa primeira aula de polígonos. Aí vamos entender o que é um polígono, as demais partes vamos falar a respeito de área, como é que funciona o cálculo de área. Finalizando, vamos chegar em volume. E aí, volume, a gente precisa saber a área, porque a gente precisa saber calcular a área lateral, e no próprio cálculo do volume é necessário ter o domínio, ou pelo menos o conhecimento do conceito de área, tá? Vai facilitar muito a gente. Então, vou abordar alguns conceitos básicos aqui, e depois a gente, nos exercícios, vamos aprofundando esses conceitos, certo? É um conteúdo que é muito cobrado no Enem, a questão certa que vai aparecer no Enem de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Com essa primeira parte aqui, vamos falar sobre polígonos e áreas, tá? Então, primeiramente, o que é um polígono? Vamos resumir assim de forma bem simples. Então, um polígono, eu vou ter um conjunto de pontos que não são colineares. Eu vou precisar, para ter um polígono, pelo menos 3 pontos, e eu vou ligar esses pontos por segmentos. E aí a gente vai, vamos dizer assim, formar uma figura, tá? Então, seria dentro dessa ideia que a gente vai construir um polígono. Esses polígonos, esses segmentos, né, que a gente vê, já vai perceber que são os lados, eles não podem se sobrepor. Veja que aqui na figura 2 eles se sobrepõem. Agora na figura 1 e na terceira figura, eles não se sobrepõem. Então acaba que esse conceito de polígono está satisfeito. Eu vou ter que fechar, né, eu tenho que começar e terminar, vou ter que fechar uma região para ter um polígono. Outro fato que eu não tenho um polígono. Quando nós tivermos feito uma figura com lados, um lado dela, por exemplo, seja um semicírculo, não seja um segmento, não seja uma linha reta, eu também não vou ter um polígono. Certo? Então esse é o conceito inicial de polígono que tem. E olhando aqui, como a gente já falou, a primeira e a terceira figura nós temos que são polígonos, e a segunda figura, a figura central, ela não é um polígono porque essas linhas elas se cruzam, tá? Então acaba não sendo um polígono. Dentro dos polígonos, nós podemos dividir então eles em dois tipos, convexo e côncavo. Bom, como é que eu sei que um polígono é convexo ou se ele é côncavo? Para isso, nós podemos utilizar basicamente duas definições. Um polígono convexo, o ângulo interno dele nunca vai ser maior que 180 graus. Então, nunca vai ser maior que 180 graus. No côncavo, isso não vai acontecer. Veja que no côncavo a gente vai ter um ângulo interno que é maior que 180 graus. Tá? Então, nesse caso, vocês podem observar aqui que eu tenho um ângulo maior que 180 graus. Então, esse vai ser côncavo. Outra coisa que eu posso pensar também é o seguinte, eu vou colocar 2 pontos internos na figura e quando eu traçar um segmento entre esses 2 pontos, se ele for convexo, esse segmento vai estar sempre completamente dentro da figura, tá? Agora, quando ele for côncavo, vou fazer a mesma coisa. Então, vou traçar 2 pontos, só o que acontece? Uma parte dele, se vocês olharem aqui, ela está fora desse polígono, tá? Então, acaba ficando uma parte externa a ele. Certo? Então, isso é o que a gente tem, essas duas definições, do ângulo e a parte do segmento. E aí nós temos alguns elementos nos polígonos, tá? Então, nós vamos ter ângulo interno, ângulo externo, vértice, os lados, as diagonais. Vamos classificar cada um desses elementos. Aqui eu coloquei que a gente vai falar já do ângulo interno, ângulo externo. Veja que é como se eu estivesse traçando uma reta por cima do segmento aqui. Então, esse pedaço aqui vai ser meu ângulo externo. Tá? Vamos falar um pouquinho melhor agora na sequência deles. Então, vamos classificar aqui cada um desses elementos. Veja que esses pontinhos aqui, que é o ponto A, o ponto B, ponto A, vamos botar aqui, A, B. Eu vou chamar o C, o D e o E. Então, esses pontinhos, nós vamos dar um nome para eles de vértice, tá? São os vértices do nosso polígono. Entre esses 2 vértices, nós vamos ligar eles, né? Então, eu vou ligar eles. Aqui a gente tem, na verdade, o lado do polígono.
ou a gente vai chamar também pelo nome de aresta, tá? Pode ser lado ou aresta. Então, tanto faz, qualquer um desses dois nomes está correto. Então, você pode ver o lado da figura ou a aresta. Tanto faz, os dois estão corretos. Aqui nós temos esse amarelinho aqui, é o nosso ângulo externo. E esse que está aqui dentro é o ângulo interno, né? Num polígono, qualquer polígono que for, o ângulo externo, ele sempre vai ter, a soma deles vai ter sempre a mesma medida, tá? Então, quando eu falo de ângulo externo, eu for falar de soma, eles têm sempre a mesma medida, ou seja, a soma vai ser sempre 360 graus, certo? Para o ângulo interno, a gente já vai estudar, ter uma fórmula para fazer isso, bom? Esses tracejados aqui dentro são as diagonais do polígono, tá? São as diagonais do polígono. Então, veja que eu tenho, o que seria uma diagonal? Eu tenho um vértice e eu vou ligar um vértice até um outro vértice, exemplo aqui do A até o vértice D, mas ele não está na lateral, porque se tivesse do lado, isso daqui é um lado, né? Não é uma diagonal. Agora, se não formar um lado, é uma diagonal. Veja então que eu ligar daqui do A até o D, nós temos uma diagonal. Mesma coisa, A, C e assim sucessivamente. Então, todos esses são diagonais do meu polígono. Então, eu ligo um vértice ao outro, mas não é um vértice que está formando um lado ou uma aresta desse polígono. Bom? Então, continuando aqui. Então, a gente também pode classificar esses polígonos em relação aos lados que ele tem. Exemplo, eu tenho 3 lados, eu tenho um triângulo. 4 lados, eu tenho um quadrilátero. Daí você pode dizer, mas um quadrado, um retângulo, são casos especiais de quadriláteros. Então, a gente tem trapézio, losango e outros casos especiais de quadriláteros. Tá? Pentágono, 5 lados, hexágono, 6. A gente tem com 10 lados, decágono, com 20 lados, hexágono. Tá? Então, são os nomes que são dados. É importante saber, porque às vezes a questão pode trazer, principalmente quando for falar de polígonos regulares, aí ela vai dar um número de lados e vai ter que então, saber quantos lados tem para poder calcular, certo? Então, agora há pouco a gente viu que aquela parte tracejada no interior do polígono eram as nossas diagonais. Mas como é que eu posso calcular quantas diagonais o polígono possui? Então, a gente tem uma fórmula aqui para calcular essas diagonais, que seria essa, ó. D igual a n menos 3 vezes n sobre 2. Esse n aqui, a gente pode construir a demonstração dela daqui a pouco, pode pensar como sendo, aqui é o número de lados, né? Mas se eu penso na questão do número de vértices e número de lados, a gente vai perceber que a quantidade de lados é a mesma quantidade do número de vértices, tá? Então, n é a quantidade de lados, e aí eu vou usar essa fórmula para calcular quantas diagonais eu tenho. Mas como é que a gente chega nessa fórmula? Então vamos estudar um pouquinho a fórmula para entender como chegamos nela. Bom, vamos desenhar aqui um polígono qualquer, para a gente entender um pouquinho melhor. Polígono que seja convexo, que nós vamos estudar para polígonos convexos. Então tá aqui, tem um polígono convexo qualquer, desenhei aqui temos 6 lados, um hexágono, não é regular, que a gente já vai ver esse conceito também. Aí nesse polígono aqui eu tenho os meus vértices, vamos colocar 3 vértices aqui, vamos chamar isso aqui de vértice A1, esse aqui vai ser o nosso vértice A2, esse aqui vai ser o nosso vértice A3. Vamos chamar mais um aqui embaixo, o vértice A4. Bom, então, como é que a gente vai entender essa ideia de calcular o número de diagonais? A primeira coisa, veja o seguinte, ó, vamos pensar que eu tenho n como sendo a quantidade de vértices, tá?
Eu tenho n a quantidade de vértices. De cada vértice, quantas diagonais pode sair? Veja que, vou traçar uma linha aqui para ficar mais fácil. Se eu pegar do vértice 1, eu consigo traçar uma diagonal para cá, uma diagonal para cá, uma diagonal para cá. Com exceção dele próprio, né, e dos dois laterais a ele. Então, quando eu vou pensar nessa questão da quantidade de diagonais que sai de cada vértice, eu tenho n menos 3. Então, isso aqui, quantidade, vamos botar aqui, de diagonais que sai de cada vértice. Pronto. Então, isso é n menos 3. A gente percebe que não sai dele uma diagonal e também não sai nenhum dos dois laterais a ele. Então, nesse caso, eu tenho n menos 3 diagonais. Bom, mas isso eu posso pensar também para cada um dos vértices, né? Eu posso pensar, então, para cada um dos vértices. Para o A2 vai acontecer a mesma coisa. Como eu vou ter n vértices, então a quantidade de diagonais então, como temos n vértices, a gente vai ter o quê? Eu vou ter n menos 3 diagonais vezes a quantidade de vértices, que é n. Só que repare uma coisa. Quando eu pegar o A4, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vou botar de outra cor. Se eu traçar do A4, veja que eu vou ter, ele está recontando aqui, ó, de novo uma diagonal. E se eu traçasse a diagonal do A2, veja que essa aqui estaria inclusa e essa aqui do A3 também, com A4, também já teria sido contada. Então, acaba que eu estou contando duas vezes o número de diagonais. Então, o que eu vou fazer? Como eu estou contando duas vezes, eu vou ter que dividir por 2. E aí a gente chega que o número de diagonais é quem? É esse total aqui que nós temos, n menos 3 vezes n sobre 2. Então, essa daqui é a fórmula de como a gente calcula uma diagonal. Agora vamos resolver o exercício para entender um pouquinho melhor como é que a gente vai aplicar esses conceitos estudados nas questões mesmo, tá? Que aparecem. Então, aqui, primeiro exercício. Diagonal de um polígono convexo é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos do polígono. Se um polígono convexo tem 9 lados, qual é o número total de diagonais? Bom, como ele está dando esse n aqui, que é a quantidade de lados, então esse n que está aqui na fórmula também representa a quantidade de lados. Então, simplesmente eu vou substituir aqui e irei calcular quantas diagonais esse polígono tem. Então, diagonal vai ser igual n menos 3 vezes n sobre 2. Mas a gente viu que o nosso n aqui nesse caso, como eu tenho 9 lados, vale 9. Então vai ficar 9 menos 3 vezes 9 dividido por 2. Então o número de diagonais vai ser igual. 9 menos 3 é 6 vezes 9 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar o 6 com o 2, então vai ficar 3. 3 vezes 9, 27. Então o número de diagonais é 27 aqui, alternativa D. Agora um pouquinho mais complexo aqui, outro problema um pouco mais difícil. Fala o seguinte, um polígono convexo possui um número de diagonais que é o triplo do número de lados. Então o que ele está falando? Diagonais é igual ao triplo do número de lados. Calcule quantos lados possui esse polígono. Veja que ele está dando essa informação. Diagonais é o triplo do número de lados, o número de arestas que a gente tem. Então ele está formando isso daqui, que D é igual a 3 vezes N.
Mesma coisa, só que agora na fórmula nós vamos substituir no lugar do D. Como eu quero saber lados, então no lugar do D eu vou substituir por 3n. Então ficaria assim, ó. 3n é igual n menos 3 vezes n sobre 2. A gente pode fazer aqui a distributiva. O que eu posso fazer também? Esse n, ó, veja que ele está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo. Então teria o seguinte: 3n dividido por n é igual n menos 3 sobre 2. Aqui a gente simplifica, eu vou ter 3, isso aqui. Então aqui nós teremos 3 igual a n menos 3 sobre 2. Mesma coisa, esse 2 está dividindo, então ele passa multiplicando. Ele vai ter 6, 3 vezes 2, 6, né? Igual a n menos 3. Esse 3 aqui, então, vou estar subtraindo, passa para o outro lado somando, só reescrevendo aqui. Temos que n vai ser igual a 6 mais 3, ou seja, nosso n é igual a 9. Letra D também. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar para calcular as diagonais. Então, continuando aqui, nós também temos a soma dos ângulos internos. Lembra que os ângulos externos, eu falei que a soma é 360 graus, sempre, tá? Então, o que vai diferenciar é a soma dos ângulos internos. Para calcular os ângulos internos, nós vamos ter o seguinte, ó, 180 vezes n menos 2. Essa é a forma para a gente calcular a soma dos ângulos internos do polígono. Vamos resolver esses dois exercícios aqui para poder fixar um pouco melhor essa ideia. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de um icoságono. Mas o que é um icoságono, né? Quantos lados tem um icoságono? Então, não lembro quantos lados tem um icoságono. Então, vamos retornar aqui para a nossa tabelinha. Veja aqui nela, ó, vamos voltar um pouco. Um icoságono, ó, tem 20 lados, tá? Então, 20 arestas. N igual a 20 no nosso icoságono. Vou utilizar esse valor para poder calcular. Então, eu sei que o icoságono aqui a gente tem n igual a 20. Vou substituir na fórmula. Então, simplesmente vou fazer isso. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 vezes 20 menos 2. Então, vou ter que a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 18, né? 20 menos 2, 18. E aí eu tenho que a soma dos ângulos internos vai ser 18 vezes 18 igual a 324, mais o zero daqui, 3.240 graus. Agora ele fala, na outra questão aqui, ele fala que um polígono, quantos lados, então ele quer saber quantos lados possui um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 1440. Então veja que esse 1440 é o meu SI na fórmula. Vou substituir ele e aí eu consigo calcular o N aqui, que é o número de lados. Então ficaria assim. No lugar do SI vou colocar 1440 igual a 180 vezes N menos 2. Lembra que ele quer saber o número de lados, então tem que calcular o valor de N aqui. N será a minha incógnita nessa equação. Como 180 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos assim, 1440 dividido por 180. Primeira coisa que a gente igual, né, a n menos 2. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é cortar esses dois zeros. Podemos simplificar também essa nossa fração aqui.
Vou dividir por 2 aqui, né? A gente pode até dividir por 3, fica melhor. Aqui 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Aqui embaixo 18 dá por 13, então vamos dividir por 3. Quando eu dividir por 3, então vai ficar 14 dividido por 3, nós temos 4, que dá 12, sobra 2, 24, 3 que dá 8. E 18 por 3 vai dar 6. Isso aqui é igual a n menos 2. Agora fica mais fácil. 48 dividido por 6, nós temos 8. Então, 8 igual a n menos 2. Vou colocar aqui do lado. Então, passo o menos 2 para o outro lado. Eu vou ter que n é igual a 8 mais 2. N igual a 10. Então, é um polígono que possui 10 lados. Certo? Então, pode ser que apareça na questão, vai ser dado a soma dos ângulos internos e você tem que descobrir a quantidade de lados. Então, continuando. Um outro conceito que vocês já viram, já estudaram, é perímetro. Né? Então, perímetro o que é? Perímetro é a soma de todos os lados de todas as arestas, ou seja, somar o tamanho, somar a volta desse nosso polígono. Isso é o perímetro dele. Então, quando eu for calcular o perímetro, por exemplo, eu vou ter que pegar aqui, somar o tamanho do A, mais o tamanho do B, mais do C, do D, do E, do F, do G, e eu vou ter o perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, calcule o perímetro de uma figura, você vai somar todos os lados dessa figura e vai encontrar o perímetro. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de compreender. Então, vamos desenhar uma figura aqui que a gente tem para calcular o perímetro dela. Vou pegar aqui e fazer o desenho dela. Uma figura qualquer. Pronto, está aqui nossa figura. Então, vamos atribuir alguns valores para esses lados aqui. Vamos supor que esse lado aqui vai medir 10 centímetros. Esse lado aqui vai medir 4 centímetros. Esse outro lado aqui, 8. Aqui nós vamos botar 5 centímetros. 6 centímetros. E aqui vamos colocar também 8 centímetros. Então, quando eu for calcular o perímetro dessa figura aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que somar todos os lados dela. Então, o perímetro da minha figura vai ser quem? 10 mais 4 mais 8 mais 5 mais 6 mais 8. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, cada um desses valores representa a medida de um dos lados. Então, somando eles, nós temos 10 mais 4, 14, 14 mais 8, 22, 22 mais 5, 27, 27 mais 6, 33, 33 mais 8, 41 centímetros. Então, esse seria o perímetro, seria toda a volta que nós temos, toda essa região aqui. Ó. Isso é o perímetro, é eu somar todos os lados. Então, falou em perímetro, é a soma da medida de todos os lados. Isso é o perímetro. Então, continuando, vamos trabalhar com outros conceitos que são importantes também saber que vai aparecer nas questões, que é a questão de equilátero e equiângulo. Tá? Então, quando eu falo de equilátero, é que tem todos os lados iguais. Então, um polígono equilátero, todos os lados iguais. Equiângulo é quando tem todos os ângulos internos iguais. Então, veja aqui, ó, essa primeira figura, nós temos um quadrilátero equilátero, tem todos os lados iguais. Agora, nessa outra aqui, eu tenho, aqui nessa primeira a gente vai chamar de um paralelogramo, e nessa outra figura eu tenho um retângulo, né? Ele tem todos os ângulos internos iguais, que é cada um medindo 90 graus. Só que ele não é equilátero, é somente equiângulo, então não tem esses lados iguais aqui, né? Essa aresta não é igual a essa, é igual a essa, mas não é igual a essa daqui nem a essa outra. Bom, então, isso é equilátero, lados iguais, equiângulo, todos os ângulos internos são iguais. E aí a gente entra no conceito de polígono regular. O que é um polígono regular?
Então, primeira coisa, ele tem que ser convexo, equiângulo e equilátero. Então, ele tem que pegar e ter esses três atributos ao mesmo tempo. Ele tem que satisfazer essas três condições simultaneamente, ou seja, ele tem que ser equilátero, equiângulo e também tem que ser convexo. Aí eu vou chamar de polígono regular, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho um polígono regular. Veja aqui, ó, um triângulo equilátero, ele é triângulo equilátero, né? Que ele já vai ser aqui regular. Então, ele vai ter os três lados iguais e nós temos os três ângulos internos medindo 60 graus. A mesma coisa aqui. Eu tenho um quadrado, né? Então, um quadrado é um quadrilátero regular. Então, tem os quatro ângulos internos com medida 90 graus, ele é equiângulo, e eu tenho os quatro lados iguais, equilátero. E ele é convexo também. Ou seja, sempre que eu traçar uma linha, pegar dois pontos internos e traçar um segmento entre eles, esse segmento vai estar sempre dentro da figura. Bom? E por fim, a gente vai falar de região poligonal, que aí vai ser o tema para nosso próximo estudo aqui. Então, o que é essa região poligonal? Quando eu fizer meu polígono, quando eu delimitar esse meu polígono, quando eu determinar onde que ele vai estar dentro, né? Pensa lá do VAR, assim, faz esse gesto, né? Então, dentro do... Pensa, eu fechei aqui, né? Fechei um retângulo. Então, a área que está dentro desse retângulo, como a gente pode ver aqui, ó, essa área que está aqui dentro é a nossa região poligonal. Essa região poligonal, nós vamos calcular ela. E aí vai ser o cálculo de áreas que vai trabalhar essa parte da geometria. Nós vamos trabalhar o cálculo de área basicamente com figuras convexas, tá? Eu tenho uma figura, exemplo aqui. Essa aqui é côncava. Então, não tem como eu calcular. Eu posso até calcular. A gente pode usar algum método de dividir a figura. Geralmente se faz isso quando não aparece uma figura convexa e sim uma côncava, tá? Então, a gente divide a figura em figuras que a gente conheça e aí consegue calcular essa área. Bom, então, essa aqui é a parte da nossa primeira aula que nós temos, a primeira parte. E aí, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a questão de áreas e de alguns conhecimentos que vocês já têm e vamos aprofundando eles. Bom, um abraço, obrigado aí pela participação de vocês e até mais, galera.